salve, galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo muito sinistro, misterioso e talvez assombrado. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que já foi bastante discutido. Tem muitos vídeos falando a respeito, mas parece que quanto mais você tenta saber um pouco dessa história, mais coisas estranhas começam a aparecer referente a esse assunto. Eu acho que vocês já devem saber, né, a respeito do tema As Faces de Belmes. Esse fato aconteceu na Espanha na década de 1970 e até hoje ele é discutido por vários especialistas, tanto do paranormal, sobrenatural, como também químicos, físicos, que também vão até esse local para tentar descobrir o que possa realmente ter acontecido para que essas milhares de faces, que algumas também acabaram se transformando, né, como as feições mudaram no meio do caminho. Na verdade, não sei se chegou a ter 1000 faces, mas esses rostos acabaram se transformando, né, na metade do caminho. Então parece que a quantidade realmente multiplicava cada vez mais, mas provavelmente eram os mesmos rostos que estavam sofrendo mutações, como se eles estivessem envelhecendo. É uma história bastante impactante, eu achei, pelo menos. Tem muitos pormenores ali que podem fazer a diferença nesse contexto e eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, pessoal, por favor, deixe aquele like que tanto nos ajuda, compartilha também com pelo menos um amigo de vocês, porque isso vai ajudar muito o nosso trabalho e eu conto com todos. Obrigado! Antes de começar a falar também sobre as faces de Belmes, eu peço aqui para que, se vocês gostarem de assuntos envolvendo castelos assombrados e nem tão assombrados assim, por favor, conheçam o nosso outro canal no YouTube chamado Castelos do Tempo. Lá também tem vídeos aqui do Mistérios, mas também tem outros vídeos que nós não colocamos aqui. Nós temos uma página no Facebook com esse mesmo nome, Castelos do Tempo, para quem gosta de ler mais do que ver vídeos. Também recomendamos essa página que tá bem legal. Querem saber quando sai vídeo novo aqui do Mistérios? Por favor, então confiram se o sininho está ativado para que vocês possam receber as nossas notificações e também pela nossa página do Facebook chamado Mistérios do Tempo Oficial. Por lá a gente sempre avisa quando sai vídeo novo e agora chega de lero-lero e vamos logo pro vídeo. Vlad, solta a vinheta. Essa é uma história que, mesmo com o passar do tempo, consegue intrigar até mesmo as pessoas mais céticas, justamente por não haver uma explicação científica. Rostos que tinham as feições transformadas com o passar do tempo foram identificados no chão e paredes de uma casa em uma pequena comunidade na Espanha. Nenhuma análise científica, química, conseguiu provar que as faces de Belmes foi uma fraude e a dona da casa pode ter muito mais a ver com essas faces do que ela mesma poderia ter imaginado. Para muitos parapsicólogos, esse fenômeno envolvendo as faces de Belmes foi o mais importante e mais bem catalogado fenômeno paranormal do século XX. Localizada na Espanha, entre as montanhas da comunidade de Andalucia, na província de Jaén, está a cidade de Belmes de la Moraleda. Esse lugar sempre foi considerado tranquilo até que uma situação polêmica ocorrida na década de 1970 virou de cabeça para baixo não só a vida de uma humilde família, mas também de toda a cidade e também, pessoal, com o passar do tempo, de todo o país. Até hoje, esse lugar, especificamente a casa de número 5, localizada na Rua Real, ainda é tese para vários estudos paranormais. A dona da casa, para muitos estudiosos, tanto do paranormal quanto também estudiosos que trabalham com a mente humana, não propriamente com o sobrenatural, eles acreditam que essa mulher tinha um dom especial e que ela era a chave para que todas essas faces surgissem na casa dela.
Essa casa onde tudo aconteceu era a humilde residência da senhora Maria Gomes Câmara e de seu esposo Juan Pereira. Eu não sei se essa mulher também tinha o sobrenome dele, porque em muitas fontes ela é colocada como Maria Gomes Pereira, mas em outras falam somente Maria Gomes Câmara. Mas o esposo dela então tinha esse sobrenome Pereira. Eu não sei a quantidade de filhos que esse casal teve, mas pelo menos um casal eu sei que eles tiveram, porque são 2 filhos que acabaram aparecendo tanto na história quanto também em algumas fotografias. Essa família, ela morava numa casa muito simples de 2 pavimentos. Eu não sei se essa casa realmente era deles ou se era alugada, mas era uma casa já com uma estrutura bastante danificada em algumas partes, isso já na década de 1970. Eles não possuíam piso no chão da casa, era apenas uma fina camada de cimento, e foi nesse cimento que essas faces acabaram aparecendo. No dia 23 de agosto de 1971, a senhora Maria Gomes, que era a dona da casa e também dona de casa, ela não trabalhava fora, vivia exclusivamente para a família dela, estava cozinhando pimentões fritos, tá? Era essa informação que está presente nas fontes aí que retratam um pouquinho mais íntima, né, a forma ali que ela estava trabalhando nesse dia na casa dela. Então ela estava fazendo esses pimentões fritos e ela teria olhado para o chão da cozinha dela, teria percebido um borrão um pouco estranho na parte do cimento. Algumas fontes espanholas também falam que, na verdade, ela não teria sido a primeira pessoa a ter percebido essa imagem, até então um pouco desfigurada, mas sim alguma criança da família dela, que essa criança teria apontado para o chão e que ela daí sim teria começado a prestar mais atenção. Mas enfim, ela acabou percebendo então essa imagem, ela ficou um pouco intrigada, aplicou então nessa figura que até então para ela poderia ser uma mancha, uma sujeira, ela colocou esse produto de limpeza, esfregou bastante ali com um pano, uma esponja, mas acabou não saindo, muito pelo contrário. Parece que piorou, digamos assim, a situação, e esse rosto começou, então essa imagem, né, na verdade até então um pouco desfigurada, começou a ganhar um rosto. Isso, gente, em tempo real. Ela estava vendo aquele borrão quando ele começou a se movimentar e a ganhar uma forma bastante parecida com o rosto de um homem. Ela ficou bastante assustada, chamou o esposo dela, o senhor Juan Pereira, para que ele pudesse ver, e ele também teve a mesma percepção. A senhora Maria, ali nos primeiros minutos, ainda estava acreditando que poderia ser alguma coisa da cabeça dela, ou até mesmo um fenômeno chamado pareidolia, que é, na verdade, a facilidade que algumas pessoas têm de ver rostos humanos em algumas figuras ali que não têm formas. Muitas pessoas têm esse tipo de dom, digamos assim. Eu sou uma delas. Eu também, se eu paro para ficar olhando algum piso, alguma imagem da própria natureza, eu tenho muita facilidade de ver formação de rostos, não necessariamente que eles estejam lá, mas muitas pessoas têm isso. Ela achou também que poderia ser algum problema de saúde que ela estava tendo, algum tipo de alucinação, porque um dia antes ela tinha tido uma febre bastante alta, mas como o senhor Juan não tinha tido nenhum problema de saúde e também estava vendo a mesma coisa, ela começou então a chamar alguns vizinhos mais próximos para que eles também pudessem ver e tentar entender ali o que pudesse estar acontecendo, e esses vizinhos também acabaram vendo a mesma figura, só que com o passar ali dos minutos, quanto mais tempo passava, mais essa figura acabava tomando algumas formas. Então, esse primeiro rosto, tá, ficou conhecido como La Pava. Ele parecia bastante também com as feições de um homem, né? Ele tinha os olhos mais abertos, a boca um pouco entreaberta também, e ele tinha umas marcas profundas no rosto, como se fosse um bigode. Então esse foi o primeiro rosto que acabou aparecendo na casa da Dona Maria. Como essa imagem não saía do piso dela, eles acabaram então chamando um pedreiro para que pudesse, né, tentar entender aquela situação e verificar se havia alguma infiltração no piso da cozinha. Então eles chamaram um homem chamado Sebastián Fuentes León. Ele foi lá, fez a verificação da cozinha dela, olhou a parte do encanamento e ele disse que não havia nada. E ele também falou o seguinte, gente, que ele já trabalhava há bastante tempo com reformas de casa,
propriedades ali que tinham bastante infiltração, que deixavam bastante manchas também na casa, tanto no piso quanto nas paredes, mas ele disse que nunca viu nada parecido e que ele achava que nenhuma infiltração seria capaz de produzir aquele tipo de imagem. Porém, como a senhora Maria já estava ficando bastante nervosa, né, em ter que olhar para aquela figura, ela pediu então que esse homem colocasse mais uma camada de gesso para que essa figura então fosse escondida. Ele fez isso, só que cerca de 15 dias depois essa imagem voltou novamente a aparecer, e não foi só ele que apareceu, outras figuras também começaram a dar o ar da graça, digamos assim, na casa da Dona Maria. Como essa imagem voltou a aparecer e outras parece que já estavam começando a se formar também, só que ainda estavam com feições bastante deformes, ela pediu para que esse pedreiro então tirasse aquela parte de concreto onde essa face que ficou conhecida como Lapava, e que talvez esse homem, né, essa figura que representa um homem, talvez ele tenha muito mais a ver com a história da Dona Maria do que ela mesma poderia imaginar, e a gente já vai chegar nessa parte do vídeo, não saia daí. Esse pedreiro então, que também era amigo da família, junto com o senhor Juan Pereira e também com o filho do casal que se chamava Miguel, eles acabaram então recortando essa parte aonde essa figura apareceu e aonde as outras também já estavam começando a aparecer. Só que como esse rosto era muito vívido, esse pedreiro pediu para que a senhora Maria, aconselhou na verdade, que ela não jogasse aquele concreto fora, que ela deixasse guardado, porque aquilo ali poderia ser alvo de estudos posteriormente, e esse homem estava coberto de razão. Ela acabou então pegando essa parte onde o Lapava acabou aparecendo e ela colocou ele dentro de uma moldura de vidro como se fosse um porta-retrato, e essa moldura existe até os dias de hoje. Quando o Lapava, né, foi retirado do concreto, aqueles outros rostos que também já estavam começando a se formar, alguma parte daquele concreto também foi retirada, eu acredito que aquela parte foi descartada porque ainda não eram feições bem definidas, mas outros rostos começaram a aparecer no chão da cozinha da casa da Dona Maria, e aquela situação começou a deixar a família bastante preocupada. Então o que aconteceu? Eles acabaram tendo a ideia então de quebrar o chão da cozinha para tentar descobrir alguma coisa, né, que pudesse estar acontecendo. Então eles eram uma família muito humilde, também não tinham dinheiro para estar pagando mestres de obras, né, para estar fazendo esse quebra-quebra dentro de casa, então eles acabaram quebrando, conversaram com a Dona Maria e ela concordou, eles quebraram praticamente todo o piso da cozinha, começaram a cavar. E eles cavaram, pessoal, uma profundidade ali de mais ou menos uns 3 metros, quando o filho da Dona Maria, o Miguel, ele acabou batendo em alguma coisa e, para surpresa de todos, ele acabou fazendo uma grande descoberta arqueológica. Ele encontrou ali, literalmente, um pequeno, ou não tão pequeno assim, cemitério medieval. Muitas ossadas foram encontradas, mas para piorar a situação da família, que já estava bastante amedrontada com tudo isso, esses ossos que foram encontrados, eles estavam sem os crânios. Algumas fontes também falam que essa escavação que foi feita na cozinha também teve um dedo do prefeito da cidade, que já estava bastante curioso, porque assim, gente, Belmes, né, de La Moraleda era uma cidade muito pequena nessa época de 1970, eu não sei hoje, mas nesse período havia cerca de 1.600, 1.700 habitantes. Então ali, se uma pessoa espalhava algum tipo de informação, assim, em questões de horas, né, praticamente toda a cidade já estava sabendo, e muitos curiosos já estavam começando a procurar a casa da Dona Maria para tentar entender o que poderia estar acontecendo, e o prefeito ficou sabendo disso. Então tem esses relatos que falam que essa escavação, na verdade, teria sido um pedido que o próprio prefeito fez para o senhor Juan Pereira, e que assim teria sido feito. Com a descoberta dessas ossadas, alguns historiadores e arqueólogos foram até o local e eles identificaram, não sei se foi feita alguma análise somente prévia ou se esses esqueletos foram estudados. Eu acredito que eles tenham sido estudados também, porque foi classificado que eles eram sim de um povo que havia habitado aquela região mais ou menos ali no século XIII.
e que talvez teriam sido pessoas que tinham sido exterminadas. Então, há alguns relatos que falam que eles poderiam ser um povo árabe e outros falam que eles poderiam ser um povo cigano, que também foi bastante perseguido nessa época. Esses ossos, então, saíram da casa da Dona Maria e foram reenterrados posteriormente em um cemitério católico, mas eu não consegui descobrir aonde é esse cemitério. Eu sei que essa pesquisa que foi feita por esses pesquisadores, eles disseram que, na verdade, esses ossos, a maioria eram de crianças e de pessoas muito jovens e que talvez eles teriam sido vítimas de execuções por decapitação, porque realmente a parte da ossada estava praticamente inteira, só que nenhum esqueleto possuía crânio e a quantidade exata de quantos esqueletos foram encontrados nunca foi revelada. De acordo com os moradores mais antigos da região, esse terreno onde a casa da Dona Maria foi construída foi palco de episódios bastante aterrorizantes ao longo da história, e isso alguns historiadores também confirmaram. Eles acreditam que por volta do século XV vivia ali um inquisidor que fazia cruéis sacrifícios de mulheres e crianças pequenas, mas até então, até onde eu consegui pesquisar, isso não foi 100% confirmado. E assim, pela primeira análise, essas ossadas datam do século XIII, e esse inquisidor, que seria da Igreja Católica, ele teria vivido no século XV. No decorrer dos dias, novas faces começaram a aparecer na cozinha e no corredor da casa. Apareciam e desapareciam, moviam-se e transformavam-se em outros, como se eles estivessem envelhecendo ou mudando suas expressões. Mas a maioria das feições, a maioria realmente dá para ver que são mulheres e crianças, eles têm uma expressão de bastante medo, bastante sofrimento também. Com a descoberta daquelas ossadas, daí mesmo que a situação ficou desenfreada, a cidade começou a receber muitas pessoas, muitos turistas que até então não iriam visitar, porque era uma cidade muito pequena, as pessoas que moravam ali trabalhavam praticamente na agricultura, então não tinha muito movimento naquela cidade. Da noite para o dia isso acabou mudando. Muitas pessoas ali simples, acabaram se vendo no meio de um turbilhão, e a Dona Maria acabou se sentindo bastante incomodada. Ela já estava amedrontada, porque todo dia era um entra e sai daquela casa, ela já não estava gostando muito disso, e ela já começou então a vetar um pouco essas visitas, mas a cidade começou a ganhar um turismo muito grande por causa da casa dela. Para vocês terem uma ideia, cerca de 15 mil pessoas por mês acabavam visitando a cidade. Não havia hotéis suficientes para que esses turistas, digamos assim, fossem abrigados, então algumas casas começaram a lucrar também, porque eles acabavam hospedando essas pessoas em pousadas arranjadas, e eles acabavam alugando quartos, deixavam também os terrenos à disposição para que barracas fossem montadas, para vocês verem como o negócio ali estava desenfreado. E com isso a cidade acabou tendo um turismo muito grande, e o prefeito da cidade estava gostando muito disso tudo, porém as autoridades religiosas já não estavam com a mesma sensação, e o padre da cidade começou a ficar muito incomodado quando essas figuras que acabaram aparecendo na casa da Dona Maria começaram a ser vinculadas com Jesus Cristo ou com outras imagens sacras, e isso para eles não podia ser assimilado, porque para o padre daquela cidade, não sei se outras autoridades religiosas maiores do que ele também pensavam assim, mas aquele padre botou na cabeça que aquilo ali não poderia ser venerado pelos fiéis porque era algo demoníaco. Algumas fontes também falam que não somente o padre da cidade não estava gostando muito, mas também quem estaria bastante irritado com isso tudo seria o presidente ditador da época, Francisco Franco Barramonde. Algumas fontes falam que esse homem, no caso o presidente, que foi colocado, ele foi posto como uma forma totalmente violenta no poder, e que também era muito próximo de Adolf Hitler. Esse homem não teria gostado disso tudo, teria mandado fechar algumas entradas também da cidade para que esse povo não fosse visitar a casa da Dona Maria, que isso por algum motivo não muito explicado, pelo menos para mim, eu não entendi muito bem porque que ele não queria esse tipo de peregrinação na cidade. Não me aprofundei muito na história do Franco, mas enfim, gente, parece que ele não gostou. Só que aí também entra uma parte da história que para mim não faz muito sentido, porque assim, ditador não pede, ditador manda, e ai de quem não cumprir.
Se esse homem realmente não tivesse aceitado essa situação, ele não ia chegar para o prefeito, ele não ia chegar para o padre e dizer assim, olha, eu não quero que isso seja feito. Ele simplesmente ia dizer, acabou o assunto e deu. Então é por isso que eu acredito que talvez ele não tenha sido tão contrário assim a esse movimento, ou se ele fez demonstrar isso, talvez tenha tido um outro motivo financeiro por trás disso tudo, porque assim, se ele estava proibindo, é porque alguma coisa realmente não poderia ser vista, e isso, na minha opinião, iria aguçar ainda mais a curiosidade das pessoas, e dito e feito, isso acabou acontecendo. Quando Franco se colocou contra esse movimento todo referente às faces de Belmes, aí mesmo que as pessoas ficaram curiosas e procuraram a cidade. Ainda na década de 1970, o parapsicólogo José Luiz Rordan, junto com uma equipe, procurou a senhora Maria para investigar o assunto. Em uma entrevista concedida aos jornais da época e que posteriormente também foram divulgadas em alguns sites, esse homem disse o seguinte, eu vou ler aqui um trecho para vocês do que ele falou. Voltamos convencidos de que tudo era uma pequena fraude, embora não acredite que o dono da casa, ou seja, Maria Gomes Câmara, seja responsável. Para nós, não havia evidências de que era um fenômeno paranormal. As faces foram feitas, uma com silicato de cálcio diluído e outra com uma mistura de fuligem e vinagre. É o que afirma o relatório, que deve estar em poder do atual Ministério do Interior. Esse relatório, então, que foi feito pelo Jordan, na verdade, ficou conhecido como um tiro pela culatra, porque ele tentou ganhar, segundo algumas fontes, fama referente ao assunto, puxar um pouquinho o saco ali do governo também, dizendo que aquilo ali tudo era uma grande farsa, só que outros parapsicólogos bem conceituados que já tinham visitado a casa da Dona Maria e que também estavam a caminho para investigar essa situação, falaram que aquilo ali não tinha nada a ver com vinagre e que futuras análises que seriam feitas iriam provar que aquilo ali não tinha nenhum traço de fraude, e foi justamente o que acabou acontecendo, e o Jordan ficou bastante desmoralizado, e alguns jornais também, vendo a proporção disso tudo, começaram também literalmente, né, atacar o pau nesse homem, vamos falar assim, falando que ele tinha sido muito leviano, que a análise dele tinha sido muito prévia, muito superficial para que ele pudesse falar isso. Porque assim, com essa notícia que ele acabou dando, a família ficou muito brava, porque a senhora Maria ficou taxada como uma grande mentirosa. A família toda ficou taxada como pessoas que mentiam para conseguir benefícios próprios. Foi falado também que eles estavam cobrando uma grande quantidade de dinheiro para que a casa pudesse ser visitada. Isso nunca foi comprovado, e eu vou deixar minha opinião. Para mim isso tudo não aconteceu, porque assim, a casa da senhora Maria, gente, era uma residência muito simples. Nenhum tipo de reforma foi feita na casa. Eles também não eram pessoas que tinham propriedades, não eram pessoas que esbanjavam dinheiro. Então, se esse dinheiro foi colocado na mão deles, foi guardado e nunca foi gasto com nada, porque a casa dela praticamente estava com estrutura bastante danificada, tanto é que algum tempo depois a parte do teto acabou inclusive desabando. Algumas intrigas começaram a ser causadas pelas divergências dos jornais que estavam cobrindo o caso. Alguns diziam que esse fenômeno era uma fraude e outros batiam o pé que era verdade. Dois dos maiores jornais da época estavam divergindo entre si. O jornal Pueblo dizia que era verdade e o El Ideal dizia que era uma grande farsa. Com tudo isso acontecendo, pessoal, é mentira, é verdade, é mentira, é verdade, alguns parapsicólogos foram encaminhados para a casa da senhora Maria, junto também com químicos que eram bem conceituados, e ela deixou sim, ela nunca proibiu que análises fossem feitas ali dentro. Ela acabou então cedendo uma parte desse concreto, que já não era o concreto original, que o filho e o esposo dela tinham retirado, mas depois colocaram outra camada que também começou a aparecer. Então, na verdade, não importa muito se foi a primeira camada ou a segunda, porque sempre voltava a acontecer, independente do material novo que fosse colocado ali em cima. Então, ela acabou cedendo essa parte do concreto. Algumas análises novas foram feitas e foi dito que realmente nenhum traço de tinta, nenhum traço de produto químico foi encontrado ali. Então, aí mesmo que aquela primeira
resposta que o Jordan acabou dando, dizendo que tinha vinagre e fuligem em cima daquele concreto, acabou caindo por terra e a família, então, realmente, né, ganhou ali o status de estar falando a verdade, porque nenhum produto químico foi encontrado e até hoje nada químico foi encontrado naquele concreto da casa. Muitas pessoas também da vizinhança da Dona Maria foram procuradas pelos jornais, principalmente, né, pelos jornais que não queriam deixar essa história catalogada como um fenômeno. Eles queriam provocar realmente o caos, dizendo que não, que a Dona Maria era mentirosa, que eles estavam querendo ganhar dinheiro e nunca conseguiram provar bulhufas, né, a respeito desse assunto. Então, esses vizinhos foram procurados, mas na verdade, se a intenção foi provar alguma coisa contra a Dona Maria, isso tudo acabou piorando, porque os vizinhos falavam que não, que eles acreditavam realmente na família, que eram pessoas muito simples, trabalhadoras, que não tinham por que mentir, que não ganharam nada com isso, só ganharam problemas, na verdade, e que eles próprios teriam visto, esses vizinhos falaram, que eles próprios teriam visto quando essas imagens acabavam se formando. Então, essas figuras acabavam ganhando forma em tempo real na frente dessas pessoas, e elas também falaram que algumas delas não só acabavam se transformando, né, acabavam nascendo ali, digamos assim, como elas também acabavam sofrendo algum tipo de mutação, e algumas delas também acabavam correndo no chão. E algumas também acabaram aparecendo na parede da casa, ou seja, a casa toda já estava infestada dessas imagens. Então não teve como provar realmente por alguma testemunha ocular que aquilo tudo era uma grande farsa. Com toda essa polêmica, outros estudiosos bem famosos acabaram visitando a casa da Dona Maria. Um deles se chamava Hermann de Argumosa e o outro se chamava Hans Bender, que também fizeram suas análises e comprovaram, segundo eles, que não havia nenhum material químico e muito menos nitrato de prata, como tinha sido falado anteriormente por outros pesquisadores, que muitos também acabaram nem indo na casa da Dona Maria, simplesmente olharam pelas fotografias, porque ela já estava barrando bastante essas visitas, porque estava dando muita dor de cabeça para ela, e alguns desses pesquisadores acabaram dizendo que esses desenhos tinham sido feitos com pincéis utilizados, então ali, né, um material utilizado que era o nitrato de prata. Então, esses dois pesquisadores, que eram muito, mas muito bem conceituados na época, também colocaram essa versão por terra e falaram que não tinha nada ali, nem vinagre, muito menos nitrato de prata. Com toda essa repercussão, que já estava totalmente desenfreada, o Conselho Superior de Investigação Científica, que é uma agência estatal espanhola vinculada ao Ministério da Ciência e Inovação, entrou nessa briga e fez a coleta de amostras para ver se realmente havia nitrato de prata ou não naquelas imagens. Então agora um órgão público, né, do país, um órgão governamental, também entrou nessa briga e nada de errado foi encontrado nessas placas de concreto. Eles falaram que não tinha realmente nenhum produto químico, ponto final, para tentar colocar um ponto final nessa história, tá? E aí que eu acho que o Franco não era tão contra tudo isso, porque senão ele também teria barrado muita coisa, porque era um órgão do governo, mas enfim. E esse órgão então falou que não tinha fraude nenhuma ali e que também era algo que estava presente diretamente nas placas do concreto, que era algo natural daquelas placas, mas até então desconhecido. Como eu falei para vocês, o padre da cidade não estaria muito contente com essa situação, teria então pedido para o prefeito, né, tomar alguma providência. O prefeito, que estava gostando bastante daquela situação, porque a cidade simplesmente, né, triplicou, meu Deus, assim, acho que multiplicado por 1000 ali a quantidade de turismo, começou a entrar um bom dinheiro na prefeitura e ele disse que simplesmente não iria se meter, que aquilo ali era uma coisa que as pessoas iriam procurar, ele proibindo ou não, e que ele não tinha esse poder de tirar o direito das pessoas de ir e vir, e assim foi feito. O padre teria feito uma grande campanha na igreja, dizendo para os fiéis não procurarem essa casa, que aquilo ali tudo era obra do demônio, que aquilo ali era uma grande mentira, que eram pinturas feitas, que ele não acreditava que essas análises
eram realmente verdadeiras, e ele acabou fazendo uma campanha muito grande, mas isso não surtiu efeito, parece que ainda mais piorou a situação para a igreja nesse caso, porque aí mesmo que as pessoas tiveram curiosidade de visitar essa casa, e uma grande peregrinação acabou acontecendo todos os dias na frente da casa da Dona Maria. Eram muitas pessoas tentando entrar, ela acabou realmente proibindo as visitas, disse que não queria mais saber daquele entra e sai de pessoas, ela já estava ficando bastante depressiva, ficava bastante reclusa também na parte de cima da casa, não queria mais ver ninguém. Só que com o tempo, outros jornalistas que acabaram ganhando a confiança dela foram permitidos então entrar dentro da casa novamente. Uma coisa muito assustadora que acabou acontecendo, pelo menos para mim, é que aquele primeiro rosto Lapava que apareceu no concreto da casa, ele tinha sido recortado e botado dentro ali, digamos assim, de um suporte de vidro que lembra um porta-retrato, só que ele acabou aparecendo de novo. Ele acabou aparecendo de novo em outras partes da casa, e houve uma evolução nessa imagem. Se vocês perceberem algumas fotografias, dá pra ver que a primeira foto, né, ele está com a boca um pouquinho mais entreaberta, depois abre um pouco mais, e na última, gente, eu achei bastante estranha essa imagem, porque é como se ele já estivesse bem envelhecido, com a boca mais aberta, e começou a aparecer também alguns dentes bastante assustadores. Parece que eles eram dentes pontiagudos que estavam aparecendo nessa imagem. Talvez vocês não tenham a mesma percepção que eu, mas eu fiquei bastante intrigada com essa imagem do Lapava, né, com essa transformação que ele teve. Outras fotos também mostram um senhor de perfil com barba que parece envelhecer com o passar do tempo. Em fevereiro de 2003, um programa espanhol chamado Flashback realizou um programa ao vivo diretamente na casa da Dona Maria. Esse programa levou um hipnólogo chamado Ricard Bru, que submeteu à hipnose uma sensitiva chamada Ana Castilho, que em estado de transe disse ter visto centenas de rostos envolvidos em cenas dramáticas de um atentado onde morreram crianças e pessoas adultas, também na Revolução Espanhola, causada pelo Francisco Franco, na implantação da ditadura, na implantação do movimento, né, conhecido como franquismo. Na verdade, gente, a Guerra Espanhola aconteceu em 1936, O Adolf Hitler também teve muito a ver com isso, Benito Mussolini da Itália também teve muito a ver com isso. Então, nesse período, um grande bombardeio, né, que já era uma espécie de teste, digamos assim, para a Segunda Guerra Mundial, que já estava prestes a acontecer. Muitas pessoas da Espanha acabaram morrendo. O Franco também fez parte de tudo isso, já usaram ali, digamos assim, já pegaram o gancho, né, dessa reforma que ele estava fazendo no país, para que esse local então fosse cruelmente castigado por bombas e por outras atrocidades, e cerca de 500 mil pessoas morreram nesse período. Então essa médium teria visto algumas cenas, ela estava em transe, e isso aconteceu no sofá da sala da casa da Dona Maria. Só que no momento em que essa médium estava em transe, ela disse que viu uma espécie de igreja com algumas pessoas, principalmente mulheres, com crianças pequenas extremamente assustadas, e que elas estariam escondidas em uma igreja porque eles não aceitavam o Franco, eles não queriam o franquismo instalado no país, eram considerados rebeldes, já estavam literalmente sendo caçados para extermínio, e que eles então estariam escondidos nessa igreja. Só que o que aconteceu, gente? Nesse momento em que a médium estava tendo essa visão, ela disse que reparou bastante em uma família em específico, tá? Ela disse que viu ali um homem com um bigode fino, tá? Um pouco mais comprido, que ele era um oficial que tinha desertado porque ele não aceitava fazer parte de um governo de um ditador, e ele teria se refugiado ali com outras pessoas e também com a sua esposa e algumas filhas. Esse homem estava muito presente nessas visões. Essas pessoas estavam ali famintas, porque eles ganhavam, algumas pessoas acabavam dando comida para eles, mas a comida também era escassa, porque eles tinham medo do pessoal do Franco acabar encontrando eles. Então essas pessoas já estavam passando fome. No auge desse desespero, a médium falou que esse oficial pegou então a filha mais velha que ele tinha
e convidou ela para ir até, né, fora, nas redondezas dessa igreja, que eu não sei onde é que ficava, não sei se existe ainda também. Ele teria convidado essa filha para que eles pudessem buscar comida, eles estavam famintos. Só que no meio do caminho ele então encontrou uma planta que ele acabou confundindo com algum tubérculo que dava para fazer, né, essa parte de comida. Ele acabou então comendo essa planta, deu também para a filha dele. Só que essa planta, gente, que era muito parecida com outra e que não era verdadeira, não era aquela que ele achava que fosse, essa planta que ele comeu e que ele deu para a filha, infelizmente era uma planta muito venenosa. Eles acabaram morrendo poucas horas depois por uma grave intoxicação. O que aconteceu? Tudo isso é a visão da médium, tá? Alguns soldados, alguns grupos de soldados que estavam fazendo a busca por essas pessoas, porque eles não sabiam que eles estavam escondidos nessa igreja, eles acabaram identificando os corpos, né, tanto desse oficial quanto dessa filha. Eles reconheceram esse oficial e já sabiam então que talvez algum grupo de refugiados, né, estava por ali. Eles, digamos assim, seguiram os rastros deixados por esse pai, por essa filha, e eles acabaram encontrando essa igreja, e ali, gente, um grande extermínio acabou acontecendo. Praticamente todas as pessoas que estavam ali acabaram morrendo. Algumas conseguiram fugir, tá? Entre elas, possivelmente a esposa desse oficial, junto com as suas filhas. Ela acabou fugindo para as matas e depois ela esperou passar um tempo. Alguns aviões também já tinham bombardeado essa igreja, havia um grande escombro, na verdade, com corpos ali embaixo ainda, mas ela acabou achando o seguinte: bom, se aqui já foi bombardeado, se aqui já foi feito um extermínio, provavelmente eles não vão retornar aqui para tentar achar mais alguém. Só que infelizmente ela estava errada, ela acabou pegando as filhas, foi morar nesses escombros, só que na mesma noite um novo avião acabou passando, um novo bombardeio acabou acontecendo, e dessas crianças ali, pouquíssimas, gente, acabaram sobrevivendo. Outros pais também teriam feito isso, também teriam procurado esses escombros, mas praticamente todos morreram. Praticamente, porque algumas crianças acabaram sobrevivendo, e aí que a história começa a entrar num fundo bem emocionante mesmo, não que antes não tenha sido, mas que aí, segundo a médium, entra a questão de por que a Dona Maria tinha tanto a ver com essas imagens, muito mais do que ela poderia pensar. Por que ela tinha mais a ver? Porque uma daquelas crianças que havia sobrevivido a esses ataques era justamente a senhora Maria Gomes. Quando a médium acaba retornando do estado de transe, ela já começa a entender mais ou menos o que pode estar acontecendo ali. Ela começa a reparar então aquelas imagens daquelas faces que estão na casa, e ela começa a reconhecer algumas daquelas pessoas como sendo as pessoas que ela viu naquele transe em que ela estava. Nesse momento, gente, ela começou a escutar algumas vozes chamando pelo nome de Maria. Maria é um nome mais comum naquela época, eu acho o nome muito lindo mesmo, tá? Tanto é que a minha filha também tem esse nome, mas é um nome considerado comum. E o que aconteceu? Ela ficou na dúvida, será que era a Maria da casa ou será que era outra Maria? Então ela chamou essa senhora, que estava um pouco afastada, parece que ela ficou ali se sentindo um pouco mal nesse momento, ela teve alguma alteração, não sei se na pressão, ela saiu um pouquinho. Nesse momento ela retornou e a médium pediu para ela trazer alguma fotografia da família dela, dos pais, dos irmãos, porque até aquele momento ninguém se interessou muito em perguntar de onde ela vinha, o que ela já tinha passado, quem era realmente a Dona Maria. O pessoal estava tão focado nas faces de Belmes que na verdade esqueceram de perguntar um pouco sobre a história da família dela. E ela disse que ela não tinha praticamente nada da família dela, porque infelizmente os pais e os irmãos haviam morrido na época da Revolução Espanhola, gente. Sobrou praticamente só ela. Só que teve ainda alguns parentes dela que também sobreviveram e que guardaram algumas recordações, e ela disse que conseguiu pegar uma fotografia, era um quadro ali como se fosse uma pintura, na verdade, onde estavam as irmãs dela. Ela levou então para a médium, né, fazer o reconhecimento ali, ver se tinha alguma coisa a ver com aquele transe, e ela disse então para Dona Maria que ela viu o rosto daquelas irmãs junto com a Dona Maria, que agora ela reconheceu a Dona Maria na infância, porque também tinha foto dela ali, o desenho dela ali,
e ela acabou então reconhecendo, ela disse, olha, eu vi a senhora e eu vi também as suas irmãs e infelizmente realmente elas morreram nessa reforma, digamos assim, espanhola, nessa brutalidade espanhola, porque guerra nunca tem nada de revolução, simplesmente caos e sofrimento. Então ela disse que realmente as irmãs eram aqueles rostos que ela tinha visto naquele transe e que aqueles rostos também eram os mesmos que estavam nas paredes da casa. Nessa época em que tudo isso aconteceu, a Dona Maria ainda era muito pequena. Ela não tinha muita memória de tudo isso, mas ela já tinha mais ou menos ali entre 9 e 10 anos quando isso aconteceu. E é como se a mente dela começasse a abrir e ela começasse a reconhecer realmente naquelas figuras rostos que eram muito parecidos com das suas irmãs. A única coisa que para mim não ficou muito claro nessa história é que nessa foto em que a filha da Dona Maria está segurando, se vocês perceberem no canto inferior da foto, vocês vão ver que há a figura de um homem que é muito parecido com o oficial que essa médium teria visto. E esse oficial, gente, não foi deixado claro, mas eu acredito que ele possa ter sido pai da senhora Maria, que talvez tenha sido por isso que ele foi o primeiro rosto que apareceu, porque ele é associado ao Lapava. Então, assim, isso é uma percepção minha, porque eu não consegui descobrir nenhuma fonte, mas eu acabei percebendo que no cantinho da foto há a figura de um oficial também. Então talvez ela tenha sido sim filha de um oficial que infelizmente acabou morrendo por essa guerra. Muitas pessoas não ligavam esses fenômenos a algum tipo de mediunidade que alguém podia ter morando naquela casa, mas alguns pesquisadores apontam que a senhora Maria teria sim um dom que é conhecido pelo espiritismo de Allan Kardec como um médium de efeitos físicos. O médium de efeito físico é alguém que possui uma mediunidade que proporciona fenômenos que são sensíveis, audíveis ou visíveis aos nossos sentidos. Algumas vezes esses fenômenos acontecem sem o entendimento do médium. Então essa mulher ela não era espírita, ela era católica. Porém, pelo espiritismo kardecista, muitas pessoas que podem desenvolver esse tipo de fenômeno, muitas vezes eles não sabem. Então, o que alguns parapsicólogos acreditam? Que todas essas memórias que ela tinha do sofrimento da família, de ver a família morrer, ela meio que arquivou na mente dela, mas que com o passar do tempo tudo isso foi exteriorizado por esse dom que ela tinha e essas imagens acabaram então se materializando nas paredes e no chão dessa casa. Por quê, gente? Que algumas figuras acabavam envelhecendo, porque talvez era algo que na cabeça dela ela já tinha mais ou menos essa percepção. Como essas pessoas seriam hoje? Como elas seriam hoje mais envelhecidas, e isso talvez teria passado então para essas figuras. Isso pelo menos é que alguns parapsicólogos acreditam. Alguns outros estudiosos foram levados até a casa e eles também teriam escutado algumas vozes que saíam das paredes e do chão. Eles usaram ali um microfone ultrassensível, tá? Que não é propriamente aqueles radinhos que é Spirit Box, alguma coisa assim, não. Também não estou colocando em descrédito esse tipo de material, mas só que o que eles utilizaram foram microfones que eram utilizados para atividades geográficas também, equipamentos que a própria Marinha acabava utilizando e que isso não foi divulgado. Então eles captavam sons que realmente o ouvido humano não tem essa capacidade, que algumas vozes teriam saído de lá. Só que essas imagens propriamente, pessoal, elas não teriam nada a ver com aquele cemitério que estava ali embaixo, e sim somente com a mente da Dona Maria. Maria Gomes Câmara faleceu em fevereiro de 2004 aos 85 anos, mas os rostos não morreram com ela. Algumas fontes falam que quando ela morreu, esse fenômeno simplesmente teria acabado, só que muitas fontes espanholas falam que não, que no dia em que ela faleceu, apareceu um rosto na primeira casa em que ela havia morado com essa família que havia, infelizmente, morrido
nessa guerra. Só que eu também não consegui descobrir muito a respeito disso, e tem algumas pessoas que falam que esse rosto que teria aparecido lá também nunca passou por nenhum tipo de análise. Hoje, pessoal, a casa da Dona Maria pertence a um dos filhos dela. Ele abre essa casa para visitação algumas vezes na semana, poucas horas, na verdade, por dia. Eu não sei se ele cobra algum valor ou não, mas também acho que se ele cobrar também não está errado, porque querendo ou não, ele está abrindo a casa para esse tipo, né, de evento, mas ele não mora mais lá, ele mora em outro local. Com o passar do tempo também, o governo acabou destinando uma grande verba para que um museu fosse feito também na cidade, e esse museu hoje sim, ele cobra a entrada, e muitas daquelas placas foram cedidas pela família da Dona Maria, que também parece que não quer mais saber muito disso, e teriam colocado então essas placas em exposição, e parece que elas até hoje sofrem pequenas mutações, mas que com a morte dela isso teria realmente apaziguado bastante essa situação. Algumas equipes de paranormal tiveram nessa casa ou nesse museu e teriam então captado a suposta voz da Dona Maria dizendo que não era para entrar na casa dela, que não era para entrar no quarto dela, que ela não queria falar com ninguém, mas eu não sei se isso tudo tem muito crédito, eu não vi esse programa, são apenas relatos que eu peguei de outras fontes. Um detalhe também bastante interessante envolvendo a vida da Dona Maria é o esposo dela, o senhor Juan, porque na década de 1973 e 1974 esse homem ele faleceu, e ele acreditava que aquelas imagens poderiam ser imagens divinas, e ele tinha feito um pedido para ela que ele fosse enterrado dentro da casa, ou pelo menos no quintal da casa dele. Eu não sei se isso realmente acabou acontecendo, mas ele teve essa vontade. Então assim, gente, são coisas que realmente persistiram ao tempo. Eu nunca vi nada parecido, realmente fiquei bastante surpresa. Foi um vídeo bastante solicitado aqui por inscritos, aqui, Bruna, faz esse vídeo da face de Belmes. Eu acabei postergando um pouco essa história, mas eu realmente fiquei bastante surpresa com tudo que eu li. Tem muitos pormenores que eu poderia ter contado aqui para vocês, mas o vídeo ficaria ali com cerca de 2 horas, então resolvi realmente, né, resumir tudo o que eu li e tentar passar para vocês os pontos mais importantes. Então assim, gente, fraude não é, porque até hoje todo mundo que tentou dizer que aquilo ali tinha tinta, nitrato de prata, vinagre, fuligem, tudo isso acabou caindo por terra, porque os laboratórios mais famosos da Espanha já disseram que realmente eles não sabem por que aquele tipo de coisa aconteceu, que nenhum material químico existe nessas placas. Então, eu peço que vocês deixem aqui para mim os seus comentários. O que vocês acham? As faces de Belmes realmente são verdadeiras, ou tudo isso fez parte de uma grande fraude que muitos apontam que o Franco também teria ajudado com essa falsa proibição para que novas pessoas fossem para lá e que valores também fossem repassados diretamente para o governo, tá? Não propriamente pela Dona Maria, porque morreu muito pobre, mas de repente pelo prefeito da cidade, não dá pra gente afirmar, mas realmente eu não acredito que o Franco tenha proibido não, porque ditador, como eu falei para vocês, não pede, ele manda e tá acabado. Então, se ele realmente não quisesse aquela peregrinação toda, para mim ele teria cortado o mal pela raiz. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um beijo grande, até a próxima história. Deixem o like se gostaram e também compartilhem, que isso nos ajuda muito. Beijo grande, tchau, tchau.